Hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? Você já se sentiu preso em uma realidade que, por mais palpável que pareça, insiste em não fazer sentido? Uma realidade onde as verdades parecem fluidas, onde a percepção do outro muitas vezes se choca violentamente com a sua e onde a sensação de que algo fundamental está oculto, velado por uma cortina de fumaça, se torna quase insuportável. Vivemos, muitos de nós, como prisioneiros voluntários, acorrentados às sombras projetadas nas paredes de uma caverna invisível. Essa não é uma metáfora nova. Platão, há milênios, nos presenteou com a alegoria da caverna, um mapa para desvendar as ilusões que nos cercam e, mais importante, as ilusões que nutrimos dentro de nós mesmos. Pense nisso. Somos moldados pelas narrativas que nos são apresentadas, pelas crenças que nos são incutidas desde a infância, pelas convenções sociais que raramente questionamos. Assim como os prisioneiros de Platão se apegavam às sombras como a única realidade possível, nós tendemos a nos agarrar às nossas percepções confortáveis, aos nossos vieses inconscientes, aquilo que nos foi dito ser a verdade. Essa conformidade, essa aceitação passiva, é uma armadilha. É a inércia intelectual que Nietzsche tanto criticou. A moralidade herdada que nos impede de forjar nosso próprio caminho, de olhar para além das aparências. Mas e se houvesse uma saída? E se a libertação não estivesse em fugir da realidade, mas em aprender a navegar por ela com discernimento, a separar o que é real do que é mera projeção, mera sombra? Essa jornada exige coragem, exige a disposição de confrontar o desconforto da dúvida, de aceitar que nossas certezas mais caras podem ser apenas construções frágeis. Exige a disposição de olhar para a nossa própria sombra, como diria Jung, aquilo que rejeitamos em nós e no mundo, e integrá-la em nossa compreensão. A busca platônica por uma verdade, além das aparências, é, em sua essência, a busca pela liberdade da própria mente. É o desvendar dos grilhões invisíveis da ignorância consentida, a libertação da ilusão que nos impede de ver o que realmente é. O que você está disposto a ver quando as sombras começarem a se dissipar? Platão, através da sua magistral alegoria da caverna, não nos impele a negar o mundo que nos cerca, mas a questionar a autenticidade daquilo que percebemos. Ele nos força a uma admissão desconfortável. Nossa percepção pode ser, na verdade, uma construção, uma mera sombra projetada em uma parede. A verdadeira sabedoria, ele sugere, reside em buscarmos a fonte dessa projeção, um eco profundo da busca pela integração do inconsciente que Carl Jung explorou, aquela ânsia que nos impele a confrontar nossa própria sombra, aquilo que rejeitamos em nós e no mundo. O grande erro da vida confinada à caverna é a aceitação irrefletida das sombras, as opiniões alheias, os dogmas sociais, as crenças herdadas como a totalidade da realidade. Pense na busca incessante por validação externa, na conformidade com normas sociais sem um pingo de questionamento, ou na adesão a verdades absolutas sem o menor exame crítico. Isso se assemelha àquela ânsia existencial por um sentido que nos proteja do vazio, um tema caro ao pensamento de Camus e Sartre. O processo de libertação, como Platão nos mostra, não é um evento súbito, mas um caminho árduo e muitas vezes doloroso. O desconforto inicial causado pela luz novas ideias, verdades inconvenientes é temporário, mas a visão do sol, a verdade última, é profundamente transformadora. O que realmente acontece quando ousamos questionar nossas crenças mais profundas? A dor da dissonância cognitiva é real, mas o ganho em clareza e autonomia é inestimável. E hoje, a caverna assume novas formas. As redes sociais, a mídia onipresente, a cultura do conforto e da superficialidade criam uma nova muralha de sombras. A busca platônica nos ensina a cultivar um ceticismo saudável, a discernir com agudeza entre informação genuína e manipulação, a usar nossa razão como ferramenta para construir nossa própria compreensão do mundo. Em vez de meramente refletir as sombras projetadas por outros, Platão, em essência, foi o primeiro hacker da realidade. Sua alegoria é um convite à insurreição intelectual. A verdadeira liberdade não reside na ausência de grilhões, mas na consciência de sua existência e na capacidade de quebrá-los. O que mais você aceita como verdade, que pode ser apenas uma sombra bem projetada? Platão nos oferece a caverna como um espelho fiel da mente humana. As sombras projetadas em suas paredes não são meros fenômenos externos, mas sim as percepções distorcidas que, por comodidade ou medo, aceitamos como a totalidade da realidade.
verdade. Essa matriz pessoal, essa prisão que construímos para nós mesmos, é moldada por uma miríade de vieses cognitivos e influências externas. É um reflexo da nossa profunda tendência, aquela que Nietzsche tão bem descreveu, de criar nossos próprios valores e, mais crucialmente, nos libertar das interpretações pré-fabricadas que nos são impostas. Os prisioneiros autoimpostos são aqueles que se recusam a sair da caverna. O conforto da familiaridade, o medo paralisante do desconhecido, a aversão ao desconforto da verdade, tudo isso nos mantém cativos em nossas cavernas mentais. Pense no viés de confirmação, essa tendência quase automática de buscar informações que apenas validam nossas crenças preexistentes, ignorando tudo que poderia desafiá-las. Pense na resistência intrínseca a ideias que abalam a fundação de nossa identidade, na passividade diante de narrativas dominantes que promovem a estagnação. A jornada para fora da caverna é, essencialmente, o que significa ser arrastado para a luz. É o processo contínuo do questionamento socrático, a exposição deliberada a perspectivas radicalmente diferentes das nossas, a coragem inabalável de enfrentar a dissonância cognitiva. O sofrimento inicial, a dor da verdade que transparece, pode parecer insuportável, mas é precisamente esse sofrimento que se torna o catalisador para a verdadeira libertação e o autoconhecimento mais profundo. Hoje, a caverna de Platão ganha contornos digitais. A tecnologia moderna, com suas bolhas informacionais e algoritmos de reforço de vieses, amplia as sombras de maneiras inimagináveis. Em sua época, navegar neste ambiente exige uma filosofia hacker, uma busca ativa pela clareza em meio ao ruído constante, uma ânsia pela verdade que transcenda as projeções digitais. Platão nos desafia a sermos os libertadores de nós mesmos. A questão fundamental não é se você se encontra na caverna, mas se você possui a coragem de olhar para a luz e questionar a natureza daquilo que, tão cegamente, você insiste em chamar de realidade. A alegoria da caverna de Platão transcende uma simples narrativa. É um convite Wadakar para questionarmos a própria origem daquilo que percebemos como realidade. Essa investigação se assemelha à busca junguiana pela individuação, um processo onde confrontamos nossas sombras interiores para, finalmente, acessar a totalidade do nosso ser, a vontade de ver o sol. Essa ânsia pela verdade, que reside para além das aparências cotidianas, é o motor dessa jornada transformadora. As sombras que nos acorrentam são, em essência, nossas crenças limitantes, nossas desilusões autoimpostas. A vida na caverna nos acostuma a um mundo de aparências, um véu que nos impede de enxergar as causas e as estruturas mais profundas que moldam nossa existência. Considere, por exemplo, a crença arraigada de que o sucesso material é a única medida de valor, ou a aceitação passiva de injustiças sociais que poderíamos combater, ou ainda, a ilusão de controle que nos afaga em meio a um mundo intrinsecamente caótico. O caminho do prisioneiro libertado é marcado pela dor inicial da luz cegante. Esse choque representa o confronto com uma verdade que, inevitavelmente, desestabiliza o universo até então conhecido. A transição da ignorância para o conhecimento não é um salto, mas uma escalada árdua. Exige resiliência, exige a capacidade de reinterpretar e reconstruir aquilo que antes era considerado inquestionável. Na prática, a visão platônica nos impele a cultivar um olhar crítico sobre cada informação que consumimos. Somos convidados a questionar as narrativas predominantes, a buscar ativamente experiências que nos tirem da zona de conforto perceptiva. Um ceticismo construtivo, e não destrutivo, torna-se nossa ferramenta mais poderosa para desmantelar as ilusões que nos aprisionam. Se Platão pudesse nos observar hoje, ele nos veria acorrentados pelas nossas próprias mídias sociais, pelas narrativas confortáveis que nos afastam da verdade. A verdadeira liberdade reside em ousar sair da caverna, mesmo que a luz do sol pareça, a princípio, insuportável. Platão, em sua poderosa alegoria da caverna, nos confronta com a possibilidade de que a realidade que experimentamos diariamente seja tão ilusória quanto as sombras dançantes projetadas em uma parede fria. Ele nos desafia, de forma Wadakar, a questionar a própria natureza da percepção, ecoando a crítica nietzschiana às verdades absolutas e a necessidade imperativa de reavaliar nossos valores mais profundos para alcançar uma autenticidade verdadeiramente Wadakar. Os grilhões invisíveis que nos mantêm aprisionados são, muitas vezes, nossos próprios hábitos mentais, nossos vieses inconscientes e, sobretudo, o medo visceral da verdade. Esse medo nos aprisiona em uma visão limitada e distorcida do mundo. Pense na dificuldade quase intransponível em admitir nossos próprios erros, na resistência teimosa em mudar de opinião mesmo diante de evidências esmagadoras, ou na dependência crônica das opiniões alheias para formar a nossa própria visão de mundo. O processo de despertar é a metáfora platônica para o desenvolvimento da consciência crítica, uma jornada
jornada árdua e essencial. É a coragem de enfrentar o desconforto inerente à verdade, de desconstruir e reestruturar crenças que antes eram pilares inabaláveis, de buscar uma compreensão mais profunda e autêntica da própria existência. É um renascimento intelectual. Que ferramentas platônicas podemos empregar em nosso cotidiano? Comece aplicando o questionamento socrático às suas próprias suposições mais arraigadas. Busque ativamente informações que desafiem seu ponto de vista habitual, que o forcem a sair da sua bolha. Cultive a humildade intelectual, essa disposição para reconhecer que o saber é um horizonte em constante expansão, essencial para a verdadeira aprendizagem. Platão nos ensina que a libertação genuína não é encontrar novas sombras para nos distrair, mas sim aprender a ver a luz que as projeta. A pergunta que ecoa é: o que você está disposto a sacrificar para ver o que é verdadeiramente real? A alegoria da caverna de Platão ressoa como um poderoso alerta contra a aceitação passiva da realidade que nos é apresentada. Ele nos convida a uma investigação profunda, quase visceral, sobre a verdadeira natureza da verdade. Essa busca se assemelha à jornada junguiana pela integração dos céus, onde somos impelidos a desvendar as projeções do nosso inconsciente para, finalmente, alcançar uma consciência mais plena, mais autêntica e verdadeiramente libertadora. Os mecanismos da ilusão platônica são sutis, mas penetrantes. As sombras que nos aprisionam, nossas crenças profundamente condicionadas, as influências sociais que nos moldam sem que percebamos, e os desejos reprimidos que agitam nosso interior moldam implacavelmente nossa percepção do mundo. Elas criam uma realidade artificial, uma tapeçaria de aparências que nos conforta, mas nos cega. Pense na busca incessante por uma felicidade definida como um estado externo e passageiro, na conformidade com expectativas sociais que sufocam nossa individualidade essencial, ou na perigosa negação de nossa própria finitude e da responsabilidade que ela acarreta. A audácia de sair da caverna, de confrontar a verdade nua e crua, é um ato de coragem existencial. A dor inicial dessa clareza recém-adquirida é o preço inevitável da liberdade. Platão nos assegura que o conhecimento liberta, mas essa libertação exige que abandonemos o conforto familiar das ilusões que nos cercam. Como aplicar essa filosofia platônica em nosso dia a dia? Comece usando o método dialético para questionar suas próprias convicções mais arraigadas. Busque ativamente perspectivas diversas, informações que desafiem seu ponto de vista habitual, para expandir sua visão de mundo. Mais importante, desenvolva a força de caráter necessária para viver de acordo com a verdade que você descobre, mesmo que ela seja impopular ou solitária. Platão nos desafia a sermos os arquitetos da nossa própria realidade, não meros espectadores passivos das sombras projetadas. Qual é a sua caverna? E, acima de tudo, que tipo de sol você está realmente buscando? A jornada platônica para fora da caverna é, em sua essência, um chamado atemporal à autoconsciência e à incessante busca pela verdade. Ela nos lembra, com uma clareza que atravessa milênios, que a realidade que habitualmente percebemos é, em grande parte, uma construção, uma miragem cuidadosamente elaborada. A verdadeira sabedoria, como Platão nos ensina, não reside em acumular mais informações, mas na coragem de questionar o que nos é apresentado e na disciplina férrea de buscar além das aparências imediatas. É uma busca pela totalidade do ser, uma jornada que ecoa profundamente o trabalho de Carl Jung, a integração das diversas facetas do nosso complexo ser, a sombra e a luz, o conhecido e o desconhecido. Essa libertação platônica não se trata de encontrar um novo conjunto de dogmas, um substituto para as velhas ilusões. Pelo contrário, é um convite à autonomia intelectual, ao desenvolvimento da capacidade de discernir a verdade por si mesmo, em meio ao ruído e à confusão do mundo. É, fundamentalmente, um chamado à coragem de viver de acordo com o que se descobre, um eco vibrante da filosofia de Nietzsche que nos exorta a criar nossos próprios valores e a superar o niilismo pela afirmação pádaca da vida em sua totalidade. O desafio final, então, ecoa em sua própria consciência. Você está satisfeito em continuar observando as sombras projetadas na parede da sua caverna mental, confortavelmente iludido? Ou está pronto, finalmente, para enfrentar a luz ofuscante do sol, mesmo que essa luz revele verdades desconfortáveis sobre quem você é e sobre a natureza do mundo que o cerca? Lembre-se, a sua jornada para fora da caverna, a sua libertação da ilusão começa com um único passo, impulsionado por uma única pergunta. Qual é a pergunta que você está pronto para fazer hoje?